Aleluia, a paz do Senhor Jesus, igreja. Que honra poder estar aqui nessa noite. Eu quero render graças ao Senhor por essa oportunidade. Feliz em conhecer Lagoinha, Miami. Gente, eu tento manter, eu tento fingir o costume quando eu falo Lagoinha, Miami. Mas não dá, é muito chique, né? Meu Deus do céu. Pastor Paulo, Deus abençoe. Pastora Juju, de Juliane, né? Deus abençoe a casa de vocês, a família de vocês. Feliz em conhecer irmãos, em rever amigos. Marcelo, cadê? Tá por aí, coitado, em algum lugar, né, gente? É de Deus, coitado. Tá cantando igual um canarinho, coisa mais linda. Vai beber água, amigo. Vai no banheiro também, vai. Fica à vontade. Amo sua vida, sua casa, sua família, sua esposa. Como é bom rever amigos aqui. E conhecer pessoas, né? Quero dar um glória a Deus em especial também pela vida do irmão Daniel, da esposa dele, Patrícia, que nos receberam aqui com tanto carinho também. E o que me chamou a atenção do irmão Daniel é que é muito raro você, não deveria ser, né? Mas, enfim, é raro você encontrar alguém que faça um uso tão correto das palavras. E ele falou de prioridade como eu nunca vi ninguém dizer. Porque prioridade significa aquilo que vem em primeiro lugar. Então, a ideia da palavra prioridade tem como significado o coisa única. Logo, o que é único, e isso é o que dá significado à palavra prioridade. A partir do momento que você pluraliza prioridade, ou seja, coloca um S em prioridade, ela perde completamente o significado. Tanto é que utilizar o significado da palavra prioridade e colocar o S falando prioridades, que é o que a gente tem feito aí ao longo de uns 10, 15 anos, né? Eu tenho minhas prioridades, faça a sua lista de prioridades. Isso é novo, porque quando você faz o uso correto da palavra, você sabe que prioridade é uma palavra que não pode ser colocada no plural. Quando você coloca prioridade no plural, ela perde o significado original dela. Só que por que isso aconteceu? Pela quantidade de atividades. Então as pessoas começaram a mudar o significado original de uma palavra só para encaixar as suas necessidades. Logo, quem tem prioridades não tem prioridade nenhuma. E eu amei a maneira como Deus lhe usou, principalmente para falar nesse momento, que foi do ofertório, porque isso fala sobre área de renúncia, de sacrifício e de entrega. E eu amei, porque em nenhum momento, em razão do vício de linguagem, seria natural, em algum momento, ele falar aqui prioridades. Mas ele foi incisivo o tempo todo, prioridade. Então, quando ele disse que estudou, eu acreditei mesmo. Eu falei, esse estudou. Meu Deus, se a Chagas estivesse aqui, ela estava dando glória a Deus. Coisa linda. Irmão Daniel, Deus abençoe, viu? Igreja, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João. Camila, você gastou uns 2 minutos só para falar. Irmão, a gente tem que dar esse tipo de testemunho para que coisa bonita continue sendo admirada. Porque senão daqui a um tempo o que não vale nada é que está ganhando valor. Então a gente tem que falar sobre aquilo que vale a pena, né? Honra quem tem honra. Glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus. Pediram, eu acho que alguém pediu a luz. Eu não sei se é para manusear, né, a palavra. Tem como acender só para a galera manusear aí a palavra? Eu estou tipo Pilatos, eu lavo as minhas mãos. Foi eles que pediram. João capítulo 9. João capítulo 9. Quem achou, diga amém. Tá fraco, hein? Eu acho que alguém está procurando ainda. Aleluia. Glória a Jesus. Versículo 1 em diante. Nós vamos juntos até o fim, eu e tu? Tu não me deixarás nem me desampararás? Mas tu vem na cadência, viu que eu fiquei louca? Não vem dar uma de sensato, não. Tá? Se embola junto comigo. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou?
este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou nos olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E o cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os seus vizinhos e o que dantes o tinham visto a mendigar, perguntavam: não é este aquele que ficava assentado pedindo esmolas? E alguns diziam que era ele. Outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo dizia: sou eu. E perguntaram-lhe então: como, pois, se abriram os teus olhos? E ele respondeu: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Ele respondeu: eu não sei. Levaram os fariseus o que dantes era cego. Ora, era sábado, dia em que Jesus fez lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como ele vira, e o homem respondeu: ele aplicou lodo nos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? De modo que havia dissensão entre eles. Vá comigo para o verso 20. Chamaram os pais daquele cego e perguntaram o que está aqui no 20 para ele, se ele era cego de nascença mesmo. Aí os pais respondem assim: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, sim. Mas agora, como vê, ou quem lhe abriu os olhos, não sabemos. Ele tem idade, interrogai-o e ele falará por si mesmo. Pula comigo para o 24. Chamaram pela segunda vez o homem que dantes havia sido cego e disseram para ele: dá glória a Deus, pois sabemos que este homem que tu dizes que te curou é pecador. Respondeu ele dizendo: se é pecador ou não, eu não sei. De uma coisa eu sei, que eu era cego e agora vejo. Aleluia! Se você está aplaudindo a glória do Senhor e do seu milagre, faça melhor. Faça melhor. Não se vê cego de nascença enxergando todo dia. Aplauda Ele. Aplaude e glorifique o nome dEle. Misture essas palmas com glória a Deus e aleluia. Esse texto traz mais similaridades do que nós imaginamos com a nossa própria vida, seja na conversão de quem conheceu Jesus depois de, como foi cantado, ter vagado lá fora, ou seja até para quem nasceu e teve o privilégio de nascer em, como chamamos, num berço, né? Cristão, evangélico, protestante, como você desejar chamar. Tem similaridades em todos os pontos, porque a conversão, ela trata-se de uma experiência que você vive diretamente com o Senhor e Salvador da sua vida, Jesus Cristo. Então, ainda que você nasça num lar cristão, a verdade é que você vai se encontrar com Deus de maneira pessoal em algum momento da sua vida, sim ou não? Uma hora o Deus dos seus pais se torna o seu Deus, né? Isso é natural. Então, esse texto traz uma série de similaridades para ambas as partes, tanto para quem estava fora, distante, conhece depois, quanto para quem está dentro, porque ele trata logo no início de uma deficiência. Esse homem aqui, ele era cego de nascença, e ele era muito conhecido na região dele, e calhou de Jesus estar passando por ali, e o texto, João, ele tem essa característica: todas as vezes que ele está falando de tudo aquilo que Jesus fez,
a colocação do verbo dele está sempre no gerúndio, né? Continuativo. Eu amo essa maneira que João tem de tratar as coisas que Jesus fez, como se ele ainda estivesse fazendo. Isso é maravilhoso, porque de fato Jesus é o mesmo ontem, hoje. Então a melhor maneira de descrever algo que você viveu com ele no passado é contando aquele testemunho de maneira atual, porque você é consciente de que aquilo que ele fez, na verdade, ele continua fazendo. Jesus continua passando, Jesus continua curando, Jesus continua libertando, salvando, batizando, regenerando. Jesus é o mesmo. Aleluia! E aí ele começa a contar essa história falando exatamente assim. Ele começa dizendo: e passando Jesus, viu um homem, vírgula, cego de nascença. Aí uma vez que ele viu, ele parou. Completa para mim só para eu ter certeza que você está acompanhando juntinho. Uma vez que Jesus passou e viu, Jesus parou. E para tudo aquilo que Jesus dá atenção, os discípulos também davam atenção. Porque é sinal que se Jesus está dando atenção a algo, aquilo se torna valioso, aquilo vale a pena, aquilo vai ter algum ensino, alguma experiência, algum valor didático, pedagógico, vai passar alguma coisa. E Jesus nunca passa uma mensagem fraca, Jesus nunca passa algo que não vale a pena. E aí o que vai acontecer? Passando Jesus viu um homem, passando Jesus viu olha como João descreve com perfeição, passando Jesus viu homem, aí vírgula, cego de nascença. Passou, e me parece que Jesus passa um tempo ali, parado, observando ele, de tal forma que a vida desse cego começa a se tornar interessante para os seus discípulos. E aí eles começam a questionar Jesus sobre a vida do cego. Rabi, quem pecou? Mestre, veja a área do ensino, veja a necessidade do conhecimento. Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus vai responder de uma maneira que eles não esperavam. E isso é maravilhoso, porque existem pessoas que quando vão falar de terceiros, de pessoas que Jesus está observando, de pessoas que chamaram a atenção de Jesus, elas não perguntam na verdade porque querem saber. Elas perguntam porque elas querem que o conhecimento que elas pensam que tem daquelas pessoas seja valorizado. Por exemplo, se eles quisessem saber de verdade, a pergunta deveria ser: Jesus, o que aconteceu para que ele nascesse cego? Mas perceba a pergunta. A pergunta ostenta conhecimento. A pergunta é de um discípulo que quer revelar para o seu Senhor que ele também tem uma noção de conhecimento do porquê aquele homem tem tal deficiência. Olha, Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? O que ele está dizendo? A gente sabe, ou foi ele ou foi os pais. Aí Jesus já responde, como diria minha avó, quebrando as pernas: nem ele, nem os pais. Primeira coisa, não fale de uma pessoa que você conheceu agora como se você soubesse quem ela é, só porque você viu, só porque você está observando. Mas é o estigma daquela cultura, que de certa maneira, apesar de judaica, acreditava no karma, na necessidade da continuidade de algo que alguém fez para a compensação de algum pecado, de algum erro. E aí vem Rabi, quem pecou? Ele ou seus pais para que nascesse cego? E aí Jesus vai dizer: nem ele, nem os pais dele. Isto aconteceu para que se manifeste nele as obras de Deus. Oh, meu Deus! Agora, qual é o tema dos discípulos? A deficiência, a cegueira. Por quê? Porque o mundo, a sociedade, as pessoas que estão ao nosso redor, elas têm essa capacidade de dar ênfase àquilo que temos, mais do que aquilo que nós somos. Então eles abordam Jesus para saber sobre a deficiência dele. Só que são eles que estão com os olhos fitos naquilo que o homem tem. Tanto é que João é fiel no texto. E passando Jesus, viu o cego? Não. Eu li com você 2 vezes. E passando Jesus, viu um homem. Jesus é uma das raríssimas pessoas que tem a capacidade de olhar para o que todo mundo está olhando
e vê o que qualquer um podia ver, mas não consegue enxergar. Enquanto todos olham e só veem um cego, porque querem definir a identidade de quem ele é, baseado naquilo que ele tem, Jesus olha para quem ele é, independente daquilo que ele tem. Jesus olha para ele e vê a sua humanidade. Completa para mim, por favor. Jesus olha para ele e vê a sua. Jesus olha para ele e vê a sua humanidade. Jesus vê o homem. O homem. O que chama a atenção em Jesus não é o que ele tem, é quem ele é. Jesus tem a capacidade de olhar para pessoas que só julgamos elas por aquilo que elas têm, e na verdade ele sabe quem elas são, independente de como elas estão. São poucas pessoas que têm essa capacidade. Você olha para uma mulher fazendo alguma prostituição em algum lugar, e a maioria das pessoas só vê o que ela faz, e passando por ela as pessoas dizem: ali vai uma prostituta. Pois por muitas vezes Jesus passa pela mesma prostituta e ele diz: ali vai uma mulher, porque ele não deixa de ver a deformidade daquilo que o inimigo está tentando promover, através daquilo que a pessoa está fazendo, mas consegue ver que há uma humanidade ali, uma humanidade a ser resgatada, uma identidade a ser vislumbrada, uma vida a ser transformada. Você olha para alguém que faz uso de crack, às vezes é um menino, e você passa por essa pessoa e infelizmente a maioria das pessoas dizem: ali vai um viciado, ali vai um drogado, ali vai um cracudo. Jesus passa pelo mesmo menino e diz: ali vai um menino. Eu não estou falando sobre concordância de práticas. Eu estou falando sobre a capacidade de separar como alguém está de quem ela é. Eu estou falando sobre a capacidade de separar o que uma pessoa faz de quem ela é. Às vezes olhamos esse termo, depois que este homem é curado, as pessoas veem o curado e começam a dizer: não é este o esmoleiro? Não é este aquele que mendigava? Mas na verdade uma pessoa nessa condição, como na condição do coxo na porta do templo que chamava Formosa, Atos 3, essas pessoas não estão na condição de pedir esmola porque elas não gostam de trabalho, mas porque, de acordo com a lei mosaica, não lhes era permitido duas coisas: entrar na sinagoga e nem que trabalhos aceitassem. Então eles precisavam depender. Meu hebraico é horrível, mas daquilo que parece, chamando a grosso modo, já vai me perdoando, nedavá, que é a oferta estipulada pela lei. Era como se fosse um auxílio, visto que essa pessoa não pode trabalhar, visto que ela não é aceita na comunidade da sinagoga como as outras pessoas. Então dê a ela a oferta da mão direita, para que com esse auxílio, abre aspas, social, ela tenha condições de se manter. Então por que a maioria das vezes estas pessoas ficavam à beira do caminho, como o cego Bartimeu, à beira de algum lugar? Você veja, Jesus está num lugar provavelmente de passagem e o cego está ali. Por que o coxo estava na porta do templo? Porque acreditava-se nessa ideia: quem melhor conhece a lei, quem mais religioso for, vai ter noção do cumprimento daquilo que eu preciso receber. Então não era desocupação, era a ideia de que se eu só posso receber o que vem da mão do outro, quanto mais próximo eu tiver de alguém que cumpre a lei, melhor a possibilidade que eu vou ter de auxílio. Mas as pessoas começaram a intitular esmoleiros, mendigos, quando na verdade essas pessoas deveriam ser associadas, ou melhor, assessoradas pela própria lei, porque elas só estavam naquele lugar por causa da lei. Então este homem não é um qualquer, só que em razão do que ele tem, ele precisa fazer o que ele faz: pedir, esperar. Então veja, por causa do que ele tem, isso levou ele a fazer coisas que ele não deveria fazer, e talvez você, ou que não gostaria de fazer. E talvez você diga: Camila, e o que isso tem a ver comigo? Talvez você se sinta extremamente normal agora e pense: essa mensagem eu acho que nem me alcança. Mas alcança sim, alcançou Jeremias,
alcançaria Davi, porque ambos repetiram algo interessante ao dizerem: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Não há deformidade maior e não há deficiência maior do que aquela que é produzida em nós por causa da nossa natureza caída. Um homem que passou por processos de santificação muito mais elevados do que o nosso. Paulo chegou ao terceiro céu, mesmo falando quase 5 línguas, não teve vocábulo para apresentar aquilo que ele viu no arrebatamento, aonde o Senhor o levou até o terceiro céu. Ele volta e ele diz: não sei nem se no corpo, se fora do corpo, porque o que eu vi é difícil até de explicar. O que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Meu Deus! Aí vai ouvindo aí. Este mesmo homem, em dado momento, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer o quê? Ele vai dizer: o querer bem está em mim, mas ocorre que todas as vezes que eu vou executá-lo, encontro outra lei nos meus membros, isto é, na minha carne, de modo que o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Aí ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O que Paulo está falando? Eu projeto fazer o bem, mas o bem que eu projeto, vezes não faço, e o mal que não projeto, por vezes faço. Natureza caída. Aí você entende por que que Davi e por que Jeremias vão partilhar desta mesma ideia: em pecado fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Camila, eu ainda não estou entendendo. Vai entender. Existe uma deficiência, que é a sua natureza caída, e dela nenhum homem escapa. Por isso Paulo se intitula dizendo: miserável. Só tem um jeito de escapar dela. Ele continua no mesmo texto: mas graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. Graças dou a Jesus Cristo. Só Ele me livra do corpo dessa morte. Só Ele cancela a minha condenação. Só Ele me livra de mim, me liberta de mim, me transforma de mim, me tira de mim, para que um dia eu possa dizer: não vivo mais eu não vivo mais eu não vivo mais eu vivo a vida de Deus. Eu não vivo mais. As visuais, as auditivas, não são. Tanto não são que, falando dos fariseus, Jesus vai dizer assim: não são cegos os que não veem, mas os que vendo não enxergam. Também não são, olha rapaz, o povo quer falar de inclusão agora. Jesus já falava de inclusão naquela época. Não são surdos os que não ouvem, mas os que ouvindo não recebem a palavra de Deus. Então eu estou falando da deficiência do caráter do homem caído. É isso que leva a gente a fazer o que não deveríamos fazer, e faz a sociedade olhar para a gente apontando só o que a gente tem e o que a gente faz, não conseguindo ver quem a gente é, porque o que a gente faz deforma a visão correta que as pessoas deveriam ter da gente. Agora, Camila, então o que Jesus faz? Jesus trata de quem você é. Acredite, Ele trata do que você tem. Porque quando Ele trata do que você tem, você corrige quem você é e deixa de fazer o que você faz. Eu vou ser muito honesta, diferente de algumas lideranças, você vai perceber que a liderança de Jesus não é uma liderança que define o que você tem que ou não fazer. A liderança de Jesus é uma liderança que define o padrão do caráter que você precisa ter no reino de Deus. E você, uma vez lúcido, uma vez liberto, uma vez cheio da palavra, tem clareza do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Ainda que às vezes alguém diga: olha, não pode tal coisa. Dependendo da intimidade, eu falava isso hoje à tarde com uma pessoa, dependendo do que Deus está desenvolvendo com você, você não precisa nem que alguém diga pode ou não pode. O Espírito Santo que está convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele convence. Tanto é que se Ele não convencer, fazer porque o homem manda é só protocolo. Bom mesmo é ser convencido pelo Espírito Santo.
Aonde todos só olhavam aquilo que ele tinha, Jesus conseguia enxergar quem ele era. Aí Jesus para ali. Isso chama a atenção dos discípulos e os discípulos começam a falar da vida dele. E aqui eu quero dar uma palavra de consolo para alguém que talvez está nesse processo de chamar a atenção de Jesus. E alguém está incomodado em ver o tempo que Jesus está gastando com você. E está questionando sobre a sua vida. Está parado aqui por quê? Está escolhendo ela por quê? Escolheu ele por quê? Está tratando dela por quê? O que essa pessoa te chama a atenção? Olha o que ele tem, olha o que ele faz. E você pensa, Camila, impressionante. Quando eu estava largado completamente à margem, minha vida não era tema interessante para ninguém. Ninguém queria saber aonde eu bebia, com quem eu me assentava, aonde eu comia, o que eu fazia. A minha vida só seguia. É impressionante. Foi Jesus parar para me observar. Agora o meu nome é tema do almoço, é tema da janta. As pessoas querem saber quantas vezes eu vou para o culto, se eu estou certinho mesmo. Elas vão no meu Instagram para ver quem eu estou seguindo, para ver se eu estou fazendo tudo. É impressionante. Minha vida se tornou o tema do lanche, o tema da janta. O povo vai na pizzaria e não escolhe mais mussarela não. De um tempo para cá é só minha cabeça, são só minhas partes. Só querem falar daquilo que eu vivo, por onde eu estou. E isso abate a gente, porque quando a gente está distante de tudo que é santo, quando a gente está distante de tudo que é puro, quando a gente está na prática e no exercício das nossas deficiências e das nossas limitações, ninguém quer saber com que dinheiro tu paga a tua cachaça, com que dinheiro tu compra as tuas drogas, se a mulher que você dá é do teu casamento, do primeiro, do segundo, do terceiro. Mas é Jesus começar a olhar para você, que levantam a tua ficha como se fosse um criminoso, e começa aquele pega pra capar. Daqui a pouco é marcação no WhatsApp, é print no direct, e você diz, gente, que houve? Escute, que houve? E você nesse processo ainda, porque Jesus ainda está olhando. Jesus ainda está olhando. E aí nesse processo, eu estou falando isso aqui para que você não saia do processo por causa das especulações. Se você cair na especulação, vai perder a experiência. Se você não gravar nada do que eu vou falar essa noite, grave isso agora. Se você der ouvido às vozes da especulação, você vai perder a experiência da transformação, a experiência da libertação. Os discípulos estão conversando sobre pecado. Já apontaram a deficiência do homem para pecado. Veja! E ele, o texto diz que ele é cego, não diz que ele é surdo, ele está ouvindo. Mas ele está ali, ele se mantém. Eu vou contar de 1 a 3, você vai dizer para quem está do teu lado, se mantém. Eu não contei até 3 ainda. Tu tem um probleminha de ansiedade, mas Jesus te cura nessa noite. Quando eu disser 3, você vai dizer, se mantém. 1, 2, 3 e diga. Se mantém. Se Jesus está olhando para você, deixa o olhar dele te olhar. Camila, mas eu nem olhei para ele ainda. Camila, mas eu ainda nem me decidi. E não é assim que se decide. É ele que decide. João 15, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi a vós. O escolhido é visto primeiro. E eu vou te provar, eu não, a palavra de Deus. Isto aqui nessa noite, ele foi visto, o cego foi visto. Mano, isso é a nossa história. A gente cego no erro, no pecado. E Jesus passando. Vai cantar para mim. Meu Deus, vai pregar para mim, vai interceder. Vai para a casa de Deus. Camila, eu odiava crente. Jesus olhou e falou, vai ser pastor de ovelha. É cego sendo visto para tudo que é lado, irmão. Eu me lembro, eu ceguinha no baile funk no Rio de Janeiro. E Jesus olhando, cega, tô te vendo. Eu tô te vendo, Ei! Há um espírito de temor, de gratidão aqui agora.
Bota a mão no seu coração e agradeça, porque Jesus te viu quando tu ainda era cego. Jesus te viu quando você não enxergava nada. Ainda bem que Ele me viu, Ele me viu. Oh, Ele me viu. E o olhar de Jesus chama muita atenção das pessoas, principalmente das pessoas que já estão com Ele, porque elas querem defendê-lo, elas querem protegê-lo, elas atacam primeiro para perguntar depois. E às vezes, quando estamos sobre o olhar de Jesus, também alcançamos o olhar dos especuladores, que nesse caso aqui, nesse contexto, são os discípulos querendo fazer da vida do cego tese teológica. Porque é impressionante. É impressionante, é como eu estou dizendo, quando você está fora do contexto de Cristo, ninguém quer saber de nada. É você entrar, deixa eu ver com o que ele trabalha mesmo. Será que esse dinheiro é lícito? E essa pessoa que ele vem no domingo, no primeiro culto, ele veio com a senhora, agora à noite ele está com uma mais nova. Será que... Rapaz! E você aí, por causa das especulações, eu disse por causa das... Vambora, eu disse por causa das... Quase abrindo mão da experiência. Então não vou mais para a igreja não. Não quero mais servir a Deus não. No mundo eu tenho paz, paz mentirosa, porque Jesus disse, a minha paz eu vou lá dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Querendo abrir mão de coisas que, irmão, se você permanecer, se você aguentar as especulações e entender que Jesus continua te olhando, por causa do que dizem, do que pensam, do que acham, do que falam, você está saindo do lugar da experiência, saindo do lugar da transformação, saindo do lugar da realização. Só que este homem se mantém. Eu não sei a quem, mas Jesus está dizendo para alguém: mantenha-se. Mantenha-se, para de quebrar pau no WhatsApp. Mantenha-se e contenha-se. Contenha-se, porque eles não têm raiva de você. Não é a cor da tua pele, não é o jeito do teu cabelo, não é se tu tem tatuagem ou não. Tudo isso é motivo para especulação. Não é o carro que você tem, a casa que você mora. Tudo isso é especulação. Jesus está dizendo, você não percebe que a indignação é porque eu parei para te olhar? Você não percebe que a indignação é que você me chamou a atenção, mesmo quando não chama a atenção deles? Poucas coisas bugam tanto a mente do ser humano quanto ver Jesus dar crédito, atenção para alguém que não é interessante a nós. Vamos falar a verdade, igrejinha de Jesus. Se tem uma coisa que irrita a gente, é gente que não tem capacidade que a gente tem, fazendo coisa que Jesus não deu pra gente fazer. Por que que ele? Por que que ela? Nem é tão bom assim, fala nem direito. Aquele jeito que se veste, e olha como fala. Talvez tenha alguém aqui agora dizendo, grita muito. Pra que isso? Ele não é surdo? Eu não te julgo. Primeira vez que eu entrei numa igreja pentecostal, virei pra minha mãe e disse, nunca mais eu piso aqui. Te juro. Em Deus fala a verdade, não minto. Disse para minha mãe, não vem mais aqui. Ela disse, por que não? Eu disse, mãe, esse povo grita muito diante de Deus. Parece que eu vejo Deus olhando e vai. Você achou? Se tem uma coisa que inquieta a gente e faz a gente começar a querer especular sobre a vida de quem Jesus está olhando, é perceber que neles não há nada que nos chame a atenção. Então por quê? Alguém tão importante está olhando para alguém tão incompetente? Por quê? Alguém tão maravilhoso está olhando para alguém tão sem graça? Água de salsicha. Isso vai bugando quem já está com ele na caminhada um tempo. Rabi, isso é pecado. Foi ele ou os pais? Nem ele nem os pais. Isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. O que Jesus está dizendo? O que para você não é nada, para mim é palco.
O que para você não é nada, para mim é holofote. O que para você não tem atenção é o lugar perfeito para a manifestação da minha glória. O que é que a palavra de Deus vai dizer acerca daqueles a quem Deus escolhe? Porque Ele escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sãs. Ele escolheu as que não são para confundir as que pensam que são, as fracas para confundir as fortes. O problema é que depois que a gente deixa de ser pescador para ser pregador, o problema é que depois que a gente deixa de ser cobrador de impostos para ser assessor pessoal da cúpula apostólica da igreja, a gente começa a achar que já é bonzão. Só que Jesus está dizendo: estou escolhendo ele pela mesma motivação que escolhi vocês. Mérito não, graça, palco da minha glória. Quanto menos vocês têm, mais o meu nome é glorificado. Ouça, quem tem ouvidos ouça. Você não está aqui porque você está aqui porque sem Deus você jamais seria. Está cantando um pouquinho agora, mas sem Deus nem voz para ter ministério de louvor tu teria. Está liderando uma célula, mas tremia igual vara verde, nem direito você falava. E os que falavam direito não tinham vida de espírito na palavra. Tanto conhecimento, tanto sermão bonito, e a gente não derramava uma lágrima. Deus pegava a Jureminha falando Jesus e o coração do povo chorando. E era Deus botando o escriba sentado para dizer: minhas palavras são palavras de vida. Jesus fez isso com todos nós, deixando claro, seja na nossa capacidade ou na nossa incapacidade, que nunca foi sobre nós. Então Jesus está dizendo para alguém: vai perder a experiência por causa das especulações? Catuca 2 ou 3 e diga assim: deixa rolar. Eu vou falar como Deus está mandando. Catuca 2 ou 3 e diga: deixa rolar. Deixa rolar. Deixa rolar o quê? Deixa o grupo da família dizer que você é maluco porque se converteu. Deixa rolar. Deixa o grupo de oração, vou falar, fazer fofoca dizendo: olha, não é fofoca, é porque eu quero pedir oração. Mentira, está arrebentando com o irmão novo que entrou. Mas o Senhor está dizendo: deixa rolar. Passa o processo da especulação. Por quê? Porque quando chegar a experiência, ela vai valer a pena. Ela vai valer a pena. Eu estou sentindo tanta graça de Deus aqui. Aperta a mão de alguém aí e diga: vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer. Vai valer a pena. Aguenta. Fica quietinho. Deixa Jesus falar. Aí ele fala: é para que se manifeste as obras daquele que me enviou. E me convém. Eu amo esse tipo de coisa. Convém a mim. Eu amo esse tipo de soberania que a gente só encontra em Deus. Convém a mim. O que é isso? Não pedir opinião. Se tem uma coisa que irrita quem especula, é: por que Deus não depende de mim para usar ele? Por que Deus não depende de mim para usar ela? Sem pedir opinião alguma, convém. Quando? Agora. É interessante imaginar a cena. Cospe no chão e faz lodo. Fala a verdade, cuspe dá nojo, sim ou não? Dá. Você quer ver você desmontar a elegância de qualquer homem e mulher? É se você vê ele cuspir. Cara, podia estar no contatinho da oração. Ai, fulano, vou orar. Acabou o culto, parou na cantina, viu ele cuspir? Já Deus já respondeu. Não é para mim. Olha. Mas olha o que Jesus vai fazer. Vai cuspir no chão. Olha que aqui está pegando mais leve, porque no cego de Betsaida, Jesus não cuspiu no chão. Jesus cuspiu direto nos olhos do cego. Quentinho, morninho, Marcelo. Rapaz, botou aqui nos olhos.
Então a impressão que a gente tem é: como Cristo, o Filho do Deus vivo, tem uma atitude tão, sem nem denominar. O cuspe, ele emite uma informação, ele comunica algo. Existem gestos que comunicam mais do que palavras. Um tapa no rosto comunica mais do que qualquer coisa que você queira dizer. Agora acredite, a maior comunicação do cuspe é desprezo. Então compreenda o significado. Cuspe significa o quê? Se você olhar ambas as passagens a grosso modo, você pode ter uma interpretação equivocada. Ainda mais se você não conhece a pessoa de Cristo. Eu imagino quem estava lá naquela época pensando: esse aí que diz que é o Filho de Deus, cospe nos outros. Eu estava lá, eu vi, ele cuspiu no homem. Ué, seria possível? É porque a gente que romantiza a palavra é como está. Agora veja, de fato, o cuspe está associado à comunicação do desprezo. Então imagine ele cuspindo direto nos olhos do cego de Betsaida. Se você olhar rápido, você pensa: que tipo de pessoa faz isso? Só que cuspe comunica desprezo, mas quando Jesus fez isso, ele não estava dizendo ao cego de Betsaida: eu desprezo você. Tanto é que ele não cospe no cego. O texto é claro em dizer que ele cospe nos olhos. O que ele está desprezando é a deficiência, não é o deficiente. Não, você não entendeu. O que Jesus está dizendo é: eu subordino você. Você quem? O deficiente? Não, a limitação dele, demonstrando para ele que nada do que limita ele, limita Deus na vida dele. É isto que ele está demonstrando. Ele está dizendo: o que limita você não limita a mim. O que freia você não me freia. O que paralisa você não me paralisa. O que cerca você não me cerca. O que te humilha não me humilha. O que te afronta não me afronta. O que te persegue não me persegue. É isto que Jesus está fazendo. Por quê? Porque qualquer nível de deficiência, seja no caráter, seja no físico, ela traz a imposição de te limitar em alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não? A gente está numa época tão de politicamente correto que as pessoas têm medo de responder. Sim, é uma realidade. Mas olha o que ele está dizendo: isso é a sua limitação, não é a minha. Eu sou maior do que o que limita você. Então quando eu toco naquilo que te limita, eu estou mostrando aonde você pode chegar. Quando eu toco você, quando eu me aproximo de você. Agora vem para o cego de nascença. Guardadas as devidas proporções, mesmo ensinamento. Ele vai fazer lama. Ele vai fazer o quê? E o texto diz que ele vai aplicar onde? Nos olhos do cego. Fez lama e aplicou nos olhos do cego. Irmãos, já não deve ser bom você ser limitado. Agora imagine, limitado e lameado. Temporariamente é pior, sim ou não? Sim ou não? E isso vai acontecer porque Jesus se aproximou dele. Eu preciso te entregar a verdade sobre o seu processo de conversão. À medida que Jesus se aproxima de você, ele vai evidenciar áreas frágeis e vulneráveis daquilo que te limita. Ele não tem necessidade de esconder para otimizar o processo. É ao contrário, ele evidencia. Isso, Camila, isso te constrange temporariamente. Eu não posso pregar um evangelho mentiroso, um evangelho sem cruz, um evangelho sem dor, um evangelho sem lágrimas. Este evangelho não é verdade, é gelatina. Jesus se aproxima dele, coloca lama. Temporariamente é extremamente desconfortável aquilo. Literalmente a sorte é que ele é cego. Se enxergasse dentro desse processo, talvez ele nem permitiria. Saia daqui, não faça isso. Oxe, como não? Seria natural. Mas Jesus vai lá e evidencia a região aonde a cegueira o limitava. Evidencia. Eu tenho que falar a verdade, porque Deus não me chamou para mentira. No processo da experiência, algumas coisas que você preferia que ficassem ocultas serão evidenciadas. E isso não será bom no sentido de confortável. É desconfortável, mas você precisa entender uma coisa.
Justificativa não produz nada, mas arrependimento transforma tudo. As pessoas que Jesus permitiu viverem uma vida de transformação não eram pessoas que usavam a sua energia para se justificar. Eram pessoas que usavam a sua energia para confessar seus delitos. Você lembra da mulher de João 4, a samaritana? Jesus disse assim para ela: olha isso aqui, traze-me aqui o teu marido. Veja, não tem lama, mas tem evidência. Responda para mim com inteligência. Jesus sabe ou não sabe que essa mulher não tem marido? O texto diz que ela teve 5 e o 6º não era dela. Não só tem marido, como está pegando o marido dos outros. Aí olha só, Jesus está no encontro com ela, que vai promover uma experiência absurda para ela, de transformação, de salvação, de mudança, de eita, glória a Deus. Aí nesse processo, olha o que Jesus fala para ela: traze-me aqui o teu marido. Quando ele é bom, é bom. Quando ele é terrível, ele é melhor ainda. Traze-me aqui o teu marido. Eu não tenho marido. Ele disse: disseste bem. Quando disseste eu não tenho marido? Porque tu já tiveste 5 e o 6º que tu tem agora não é teu marido. Agora, olha Jesus elogiando a verdade dela. Porque para Jesus, a beleza está em falar a verdade, por pior que ela seja. Beleza para Jesus não é feed bonito. Beleza para Jesus não é status social bonito. Beleza para Jesus não é contato e network bem feita. Beleza para Jesus é a capacidade que alguém tem de falar a verdade sobre si mesmo. Porque falar a verdade sobre o outro também é mole, filho. Sobre si mesmo. Disseste bem. Eu poderia chegar agora e dizer: ô Jesus, o que ela falou foi bonito? E Jesus diria: não, mas para mim beleza é a capacidade que você tem de falar a verdade sobre si mesmo. Veja isso. Agora, é confortável admitir, porque ela pensa que está diante de um profeta. É confortável admitir a um profeta: eu estou com um homem que não é meu mesmo. Não, não é confortável. A verdade normalmente não é confortável, mas é curadora. Eu vou falar como Deus está mandando. Vai ficar na cama macia do engano, ou vai quebrar esse ciclo de quem nunca rompe, porque esconde as verdades que precisam ser ditas. Está na hora desse ano de você abrir para alguém que a pornografia está roubando sua energia e capacidade intelectual. Está na hora desse ano de você se abrir com alguém e dizer a esta pessoa: eu ainda tenho um problema com drogas. Aquele que se isola insurge-se contra a verdadeira sabedoria. O mal te aprisiona numa aliança entre você e o vício. Ele te aprisiona entre uma aliança com você e com o pecado. Mas a palavra de Deus é a mesma: conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus está dizendo para mim e está dizendo para você: fale a verdade. Não vai ser bonita, mas ela vai arrebentar com esse ciclo. Não vai ser bonita, mas ela vai arrebentar com esse vício. Não vai ser bonita, mas ela vai trazer o empoderamento que você precisa para vencer o pecado. Fale a verdade. Para de firula. Emoção você sente até num show. O Senhor está dizendo: tu estás na minha casa é lugar de verdade. O senso de pertencimento que você quer ter numa comunidade de fé, sendo o senso de pertencimento, você pode ter em qualquer clube, filho. Mas o Senhor te chamou para uma libertação verdadeira, para uma experiência profunda. Então Ele está dizendo: fale a verdade. Até porque aqui não vai funcionar. Essa maquiagem social não vai funcionar. Não permanece de engano o justo, o pecador. Na casa do justo Deus está falando. Agora há uma diferença muito grande entre ser descoberto e ser réu confesso.
Eu confesso, tem alívio de pena, tem ou não tem? Deus está dizendo para alguém aqui: fale a verdade. Camila, a verdade vai me deixar em situação complicada. Não, entenda, a parte constrangedora é temporária. Fala comigo, diga o incômodo, diga a lama, diga a denúncia, a exposição. Abra a boca sem medo e diga: é temporária. Bate no ombro de dois aí e diz: é temporário. Faz todo mundo para ninguém ficar sem graça. Vai, diz: é temporário. É temporário. O constrangimento é temporário. A culpa é temporária. A vulnerabilidade é temporária. A fragilidade é temporária. E o que é permanente? A abertura da visão, a libertação. O que é permanente? O nome é escrito no livro da vida. O que é permanente? A alegria de quem foi liberto. Isso é permanente. Agora, existem processos que para a experiência ser completa, ela precisa ser participativa. Como assim, Camila? Jesus pega, joga a lama nos olhos do cego e diz assim: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Eu não sei que hora Jesus jogou a lama nele, eu só sei que Jesus disse: vai e lava-te no tanque de Siloé. Então veja, a lama quem jogou foi? Não sabe? Que preguiça. Tanto é que depois perguntam para aquele que dantes havia sido cego assim: ó, como é que você foi curado? Aí ele diz assim: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Perguntaram de novo, aí ele diz: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. O que é isso? 50-50. Ele fez a parte dele, eu fiz. Presta atenção. Com inteligência, para pensar. Quem curou o homem, o tanque de Siloé ou Jesus? Então vamos mais profundamente. Vamos entender aqui, ó. Quem lhe restituiu, ou melhor, quem lhe fez ver a água ou a lama? A água ou a lama? A água ou a lama? Então vamos lá, gente, só tem um que cura. Quem cura? Quem estava com a lama? Então vou perguntar de novo. Qual processo foi utilizado na cura desse homem? Pronto. A lama. Só que olha o que Jesus diz. Jesus coloca a lama e diz assim: agora vai e lava-te no tanque. Então, se é a lama e é o processo de Jesus colocar a lama que inaugura a cura da visão daquele homem, diga para mim, quando ele está enlameado, já está enxergando, sim ou não? Sim ou não? Ele não está vendo, mas está enxergando. Por que ele não está vendo o que está enxergando? Porque ele está com os olhos cobertos de? Mas naquela hora ele já estava curado, sim ou não? Sim ou não? Processo da vergonha, da exposição, da confissão não tem o poder de suplantar a experiência que você já viveu. Mas preste atenção, ele só vai saber que já está curado depois que ele fizer o quê? Se lavar. Então preste atenção. Vamos supor, tá? Eu só estou criando um cenário para a gente entender nisso aqui que eu vou falar agora. Vamos supor que Jesus passa por ele por volta das 10 da manhã e joga a lama no olho dele e diz assim para ele: vai, lava-te no tanque de Siloé. Vamos supor que ele encosta e ele diz assim: às 10 da manhã não dormi direito, vou dormir mais 30 minutos. Lá para as 11h30 eu chego no tanque e lavo. Então ele poderia estar curado desde as 10 da manhã, mas só iria enxergar às 11h30. Se Jesus toca ele por volta das 11h30 com a lama e diz assim: agora vai, lava-te no tanque de Siloé. Mas ele diz assim: 11h30, primeiro eu vou passar em casa, vou almoçar. O tanque de Siloé não está tão perto assim. Depois eu jogo água lá para 1h30, a gente vê o que deu. Então ele teria sido curado desde as 11h30, mas só enxergaria o que viveu lá para as 1h30. E se eu te disser que Jesus está dizendo: esta é a obra que eu tenho feito já há algum tempo? E se eu te dissesse que as coisas que você precisa de mim, eu já te dei, mas você não enxerga porque protela a água, a prioridade de fazer o que eu mandei na hora
que eu mandei. Obediência tardia é desobediência. Obedecer a Deus não é só fazer o que Ele manda, é fazer o que Ele manda na hora que Ele manda. Graças a Deus o texto é continuativo e eu tenho certeza que ele foi direto para o tanque de Siloé. Então veja, ele já estava curado desde a hora que Jesus impôs lama sobre os seus olhos, mas só passou a enxergar depois que lavou o seu rosto no tanque de Siloé. Jesus está dizendo: não deixe o constrangimento temporário tirar de você a certeza do que eu fiz. O que você me pede está pronto. O que você espera de mim já está disponível para você. Mas isso só será evidenciado. Qual foi a palavra que eu usei? Isso só será? Vem, isso só será quando você fizer a sua parte, filho. Aí você vai enxergar o que eu fiz. Quando te apertei, quando te estreitei, quando permiti as especulações te ferirem por um pouco, mas não te tirarem do lugar da cura. Existem coisas, vou falar como Deus está mandando. Existem coisas que já estão prontas, mas você não vê. Porque diz, domingo que vem. Porque diz, quando eu ler a Bíblia toda. Quando eu terminar o seminário e o Senhor está dizendo: as águas estão aqui, as águas estão aqui, lave-se. Lave-se. Aí o homem agora está enxergando. Eu tenho para mim que a primeira coisa que ele quis ver foi o próprio rosto. Eu que estou falando isso. Porque no tanque tem um reflexo que a gente chama de espelho d'água. Então eu tenho para mim, Camila, tá? É o tipo de coisa que está intrínseco no ser humano. O quê? Querer saber quem é. Rapaz, o homem nasceu, cresceu e não tem a imagem de seu rosto. Então eu tenho para mim que ele lavando o rosto no tanque, de repente percebeu que as águas têm a capacidade de refletir. Sem dúvida, estou falando de mim. Se fosse eu, a primeira coisa que eu queria enxergar seria eu. Quando o movimento das águas passasse. Olha, uma sobrancelha. Olha, meu olho é verde. Olha minha boca. Porque uma cura que Jesus faz tem como objetivo principal fazer com que eu passe a observar melhor a mim mesmo. Veja, Jesus jogou lama nele. Jesus limpou ele jogando lama, curou ele jogando lama, evidenciou ele jogando lama. E ele foi curado. Santidade tem tudo a ver com isso. Com o que, Camila? Me limpar tem tudo a ver com isso. Com o que, Camila? A capacidade que eu tenho de tirar a lama que está em mim e não a que está no outro. Uma vez limpo, saiu dali e está enxergando. Imagina você conhecer um homem de quase 40 anos de idade que não enxergou a vida inteira e um dia está enxergando tudo. Imagina que toda vez que tu passa por esse homem e ele só diz shalom, 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 shalom. Aí um dia você está de camisa azul, aí ele passa por você e diz shalom, e você sabe que ele é cego desde nascença. Aí nesse dia ele olha para você e diz: João, que camisa azul bonita. Isso te causaria espanto, sim ou não? Mas não se esqueça, a sociedade não vê quem você é, ela só vê o que você tinha. E sabe qual é o problema? Ela não atualiza as narrativas de quem viveu uma experiência com Jesus. Então o texto diz que eles se acotovelavam na vizinhança, dizendo: olha isso, mano, o cara tá vendo. Eles de vez de dizerem: olha, o cego está enxergando. Não, eles se acotovelavam dizendo: não é o esmoleiro? Esmoleiro, o cara tá vendo. O cara tá vendo. E os religiosos? E os religiosos? Não, mas é sábado. Sábado a gente não aceita. Não. Sábado não. Não, sábado não. Não, sábado não, olha só. O cara era cego de nascença e agora está enxergando. É mesmo? Isso foi quando? Num sábado. Não, sábado não vale. As pessoas estão assim. É assim.
cara saiu da cocaína, mas ainda não soube da paz do Senhor. Não dá mais oportunidade para ele. O cara venceu a droga. E você está preocupado com o vernáculo dele, com a exegese dele. Você é louco. Vai se lavar no tanque também. Você está cego e não foi Jesus que jogou lama, não, foi você mesmo. O povo se acotovelava dizendo: olha, não é o esmoleiro? O esmoleiro? Só se lembravam daquilo que ele fazia. Só se lembravam daquilo que ele fazia. Agora imagina a cena, porque nós lemos a cena. Imagine ela agora num campo real. 4 pessoas olhando ele vindo do tanque e dizendo: não era o esmoleiro? Não era aquele que ficava pedindo esmola? Não é aquele que ficava pedindo esmola? Aí ele ouvindo. Imagina ele chegando no meio da conversa. Por quê? Nós nos constrangemos quando alguém ressalta diante de nós o que fizemos no passado, sim ou não? Você provavelmente trocaria de calçada. O cego foi para cima da calçada deles. E diz assim, que enquanto eles falavam: não é este o esmoleiro? Ele respondeu por si mesmo dizendo: sou eu mesmo. Imagina você chegando no meio da patota de quem está falando. Ela que era prostituta? Ué, mas agora está dirigindo a intercessão? Ué, mas essa mulher aí? Ué, não era esse homem que era trambiqueiro? Isso era terrível. O pastor está colocando ele na célula do fulano, que também era isso. Aí chega ele no meio da coisa: sou eu! Aham. Eu acho interessante o sou eu mesmo, porque o que isso significa? Eu sou a mesma pessoa, só não faço mais as mesmas. Sou eu mesmo, mas não faço mais isso. Eu quero declarar que a partir de hoje Jesus vai atualizar a narrativa de alguém que não vai precisar se esconder, porque aquilo que Jesus está para fazer é maior do que tudo que você já fez. Aí vai dar um alvoroço e vão dizer assim: ó, curou, hein? Curou? Curou. Bota na sinagoga. Aí vai os religiosos, porque era sábado, interrogar o homem. Presta atenção, ele não podia entrar na sinagoga, mas naquele dia entrou para ser interrogado. Isso é o sistema. Ó, como você foi curado? Aí ele responde: o homem chamado Jesus jogou lama, eu joguei água e vi. Não acredito em você não. Quem não vive suas experiências sempre vai invalidar o que você viveu. Por isso você não pode validar o que você viveu baseado no que o outro acha. Você não pode estar nesse culto, adorando no louvor, ouvindo na palavra, e esperar o culto acabar para perguntar para quem veio com você: olha, eu cantei tal hino, ouvi tal palavra e senti tal coisa, tu acha que é de Deus? Não é o outro que valida o que você sente, é você que legitima aquilo que você viveu. Aí eles disseram assim: não acreditamos em você, chama os pais dele aqui. Rapaz, o cabra já era macho. Aí disseram assim: chama os pais dele. Aí chamou os pais. Os pais morrendo de medo, porque aqueles que atribuíssem a Cristo qualquer coisa que só o Filho de Deus podia fazer, seria expulso da sinagoga. Então disseram assim: esse menino, esse homem é vosso filho? É nosso filho, sim senhor. Então ele é cego desde nascença? É cego, sim senhor, desde que nasceu. E agora então explica como é que se lhes abriram os olhos. Aí eles dizem: isso a gente já não sabe. Pergunta para ele, porque ele tem idade. Ó. Saíram. Chama de novo ele. Aí vem ele. Abusado. Fala aí, como é que você foi curado? Aí ele diz assim: eu já vos disse. Querem ouvir de novo? Aí olha o que ele vai fazer. Vocês querem ser discípulo dele? Não, rapaz, você fala isso para um líder religioso? Aí escuta. Aí ele diz assim, eles se enfurecem: nós somos discípulos de Moisés, da lei. Vai você ser discípulo dele. Eles acham que estão espraguejando. Não, você não entendeu.
Sabe essas coisas que os outros falam quando ainda não está convertido para você? Porque se irrita com a tua santificação, com a tua experiência, com a tua libertação. Que falam que foi lavagem cerebral, e que você ficou maluco, e que agora não sei o que é de pastor. Aí eles começam a dizer, vai Santa Rona, vai pastor. Ainda é mau crente, mas o outro já diz, vai pastor, como se estivesse ofendendo. E o Senhor está dizendo, é isso mesmo. É isso mesmo. Tem gente que pensa que está te espraguejando, mas está profetizando. Pensa que está te espraguejando, mas está profetizando. Vai tu ser discípulo dele. Aí ele é expulso da sinagoga. Sai ele da sinagoga. Quem está do lado de fora esperando ele? Jesus. Jesus disse que era muita coisa, e ele de fato é. O pão, o pastor. Mas uma das coisas que eu mais gosto é quando ele diz assim, eu sou a porta. Por que eu digo isso nesse contexto? Porque as portas da sinagoga se fecharam para aquele homem. Quando as portas se fecham atrás dele, quem está esperando ele na rua? Jesus. Aí sentindo tanta graça de Deus aqui. Jesus está dizendo, tu reclama das portas que se fecharam no dia que você confessou sua fé em mim. Mas pare de chorar pelas portas que se fecharam e se alegre, porque eu sou a porta da tua paz, a porta da tua vida, a porta que limita a tua depressão, a porta que não impede a passagem da morte. Eu sou a porta que filtra as tuas alianças. Eu sou a porta, eu sou o pastor. Eu sou teu pastor. Aí quando ele sai, Jesus está lá na porta, do lado de fora esperando ele. A porta da sinagoga fechou, mas Jesus está lá, em pezinho, esperando o homem. Ah, gente, esse encontro me emociona, porque olha o que vai rolar aqui. Eu termino aqui. Jesus olha ele saindo e diz assim para ele, homem, veja uma coisa. Quando ele ainda era cego e era esmoleiro em razão da cegueira, o que João vai dizer? E passando Jesus viu um. Agora o homem já está curado. Meu Deus, ó. Jesus passa por ele e continua vendo o quê? Jesus está dizendo, eu não vou mudar o que você é, vou mudar o que você faz. Sua deficiência, escute isso, seja ela qual for, e todos nós temos as nossas. Na sua concepção, elas são o ponto final da sua vida. Você pensa assim, não posso por causa disso. E Jesus me trouxe aqui nessa noite, com muita delicadeza, para dizer assim para você, sua deficiência é seu ponto final, e é o meu ponto de partida. Para você é onde termina, para mim é o primeiro lugar onde eu vou tratar, é aonde eu começo. Então Jesus agora o recebe do lado de fora e chama ele da mesma maneira que o via quando ninguém o via. Você pensa que Jesus te ama mais agora que tu é crente? Fala a verdade. Agora ele me ama mais. Tanto é que tu tá ficando meio cabeçudo, achando que agora suas orações serão mais respondidas do que dos outros, porque você agora na sarjeta ele te via, em depressão ele te via, em meio ao pânico ele te via, em solidão ele te via. Ele está dizendo a alguém, eu me lembro, sozinho, cansado, sobrecarregado, oprimido, rejeitado, abandonado, mal amado, ele te via. Você não via, mas não morreu porque eu te via.
buscou na internet como se suicida. Ele te parou nessa live pra dizer: estou te vendo. Vai jogar no sanitário agora esse medicamento. Eu parei nessa tela, diz o Senhor, para quem está assistindo ao vivo agora, e você pensa: sou eu mesmo, aqui em São Paulo, e Ele está dizendo: eu te vejo nesse apartamento. Joga essa droga fora, porque tu não vai morrer. Eu tô te vendo nesse quarto, eu tô te vendo nesse smartphone. Atolado de dívidas, e ele te via entristecido. Ele te via. Não há nada que nós possamos fazer para que Jesus nos ame mais do que como Ele sempre nos amou. Jesus espera esse homem do lado de fora e diz assim para ele: homem, veja, o mesmo homem, só que já não faz as mesmas coisas. Porque experiência que não promove transformação não aconteceu. Homem, tu crê, olha ele, olha ele. Olha ele falando dele mesmo na segunda pessoa. Homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí o homem vira: como crerei se não sei quem é? Todas as vezes que você tem uma limitação, você aguça outra capacidade. Normalmente quem não vê, escuta muito bem. Normalmente quem não escuta bem, vê muito bem. Inclusive tem a capacidade da leitura labial. Enquanto Jesus falava dele, ele estava ali. Então ele não o vê, mas ele o... Era natural ele identificar a voz que está falando com ele agora. Você jamais esquece da voz que te libertou. Jamais. Jesus disse: minhas ovelhas conhecem o que? Minha sandália, meu rosto, meu cabelo? Minhas ovelhas conhecem o som da minha voz. Só que o homem também quer ter certeza. Coitado, cheio de trauma, acabou de ser expulso da sinagoga. Homem, tu crê que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Aí ele: como crerei se não sei quem é? Aí Jesus diz assim: sou eu que falo contigo. Ele diz: creio. Crê por quê? Porque Jesus falou? Não. Crê porque diante do que ele viveu, ele sabe que só o Filho de Deus poderia fazer ele viver o que ele viveu. Então se agora esta pessoa está dizendo que é o Filho de Deus e foi a pessoa que curou ele, ele diz: creio. Creio porque estou vendo? Não. Creio pela experiência que eu tive contigo antes de te ver. Agora veja se a vida do cego não parece com a nossa. Nós reconhecemos depois que enxergamos, mas a verdade é que só passamos a enxergar, só fomos libertos porque Ele nos via quando nós ainda éramos cegos. Então eu não creio agora só porque alguém fala. Eu creio porque eu sei o que eu vivi. Olhe para mim. Não permita que nesse ano de 2024 suas maiores experiências com Deus, com o reino de Deus, com a palavra de Deus, com a adoração a Deus, com a sua devoção a Deus, sejam minimizadas como coisas emocionais e corriqueiras, só porque alguém não viveu o que você viveu. Porque antes deste homem reconhecer e encontrar Jesus do lado de fora, as pessoas que estavam ali tentaram ridicularizar a sua experiência, dizendo assim para ele: homem, dá glória a Deus. Ou seja, em nome de Deus, existem pessoas que em nome de Deus tentam destruir a nossa experiência com Deus, porque acham que só elas podem alcançar tais experiências. Aí disseram para ele: homem, dá glória a Deus. Sabemos que o homem que te curou é pecador.
Olha como ele responde: se é pecador, não sei. Isso aqui é um tapa sem luva de pelica. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim aqui falar do que eu não sei. Eu só vim aqui falar do que eu e do que eu vivi. Quem fala do que não sabe são vocês, especuladores. Quem não tem experiência só tem especulação. Por que tem tanta gente que nunca foi ovelha de pastor? Nunca participou de uma comunidade de fé mais de um ano, e depois acha que pode ir para programa de televisão, meter pau em igreja, arrebentar, ou achar que pode falar de Bíblia sem nunca ter lido um texto com contexto? Já dizia, e não que esteja morto, graças a Deus está vivo, mas já dizia no tanto que repetia em debates, pastor Silas Lima Malafaia, quando dizia assim: texto sem contexto é pretexto para heresia. Esse povo que só tem Salmo 23 aberto, amarelado, achando que isso guarda a casa, quer ir para a rede social debater teologia sem nunca ter tido um pastor, sem nunca ter frequentado uma escola dominical. Especuladores. Agora a pergunta é: por que os especuladores têm voz? Porque quem tem experiência calou a boca. Mas Jesus está dizendo: abra a tua boca e conta o que eu te fiz. Fala da tua experiência. Cessa essa especulação. Olha isso. Olha o que os homens estão dizendo para ele. Ele é pecador. Falando que Jesus é pecador. Agora eu te pergunto: Jesus era pecador? Nunca foi, nunca será. Nunca. Só que para diminuir a experiência que ele viveu porque eles não viveram, começam as especulações. Meu marido tem uma frase que eu amo. Ele diz assim: toda experiência ou toda opinião que não vem da experiência é mera especulação. Quem não vive só pode falar do que imagina ou do que acha que sabe. Ninguém entende o que se vive tão bem quanto quem. Tem como uma pessoa que nunca engravidou ter um alinhamento tão perfeito como uma mulher grávida? No sentido de conversar da gestação? Rapaz, tu já viu duas grávidas conversando? Eu já vi. Menina, então tu cai, a outra já diz Identificação. Pastores. Dores de pastores devem ser compartilhadas com outros pastores, porque outros não vão entender. São coisas de pastores. Pais. Tem coisa que você só vai poder se abrir de verdade com quem também é. Não é que você está diminuindo quem não é, porque ninguém vai te entender com tanta convergência quanto alguém que passa a mesma experiência. Tentaram diminuir a experiência dele, dizendo: sabemos que o homem que te curou é pecador. Como quem diz assim: isso aí não valeu de nada. Aí olha como ele vai responder: se é pecador eu não sei. Isso aqui é um fora lindo. Porque o que ele está dizendo é: eu não vim aqui falar do que eu não sei, eu vim falar do que eu sei, vim falar do que eu vivi. Quem fala do que não sabe são vocês. Eu vim falar do que eu vivi. Se é pecador eu não sei. De uma coisa eu era cego, e agora eu vejo. Jesus está dizendo: não deixa o que a gente viveu ser usurpado por quem não viveu o que a gente viveu. Não deixa alguém dizer que é emoção. Como diz meu amigo pastor Vitor Hugo, você sabe, chama-se Espírito Santo. Você viveu. Não deixe ninguém invalidar. Olha aqui para mim. Não espere o culto acabar para tomar decisões. Não, vou para casa, vou pensar direitinho. Jesus está dizendo: então foi entretenimento que a gente viveu lá dentro? Não foi de verdade a maneira como minha palavra, diz o Senhor, como flecha acertou seu coração? Foi um conjunto de coincidências. Pare de dar aos outros o poder de validar o que você sabe que você viveu. É noite de decisão para algumas pessoas aqui. Você não está ouvindo falar de Jesus a primeira vez, e nem está falando com Ele a primeira vez. Mas você quer validar depois que ler a Bíblia, depois que fizer o seminário. E Jesus está dizendo para mim e para você: tu crê
que o homem que te curou é o Filho do Deus vivo? Que aquele que já tem te ajudado mesmo quando você era cego sou eu? Que tem te livrado, que tem te guardado, que tem te feito ter discernimento da palavra, paz de espírito. Tu crê que sou eu? Porque se crê, está na hora de tomar uma decisão. Não são as coisas que a gente ouve que mudam a nossa vida. São as decisões que a gente toma diante daquilo que a gente ouviu. A igreja de pé, em nome de Jesus. Fique de pé. Bote aí tua Bíblia no banco, tua cadeira no banco. Pode botar, ninguém vai mexer não, eu estou olhando. Libere suas mãos. Feche os corredores, segure a mão de alguém. Eu quero apresentar agora 2 grupos em oração. Primeiro, você que já conheceu Jesus e já entregou sua vida para Ele, de mãos dadas, comece a pedir ao Senhor em oração aqui agora, dizendo assim: Senhor, me dá experiências novas contigo. Bora, comece a orar. Me dá experiências novas contigo. Experiências novas naquela devocional de sempre. Porque tu tens essa capacidade de se manifestar maravilhosamente em cenários antigos. Experiências novas. Comece a repreender a frieza. Comece a repreender a emoção no lugar da unção. Comece a pedir: Senhor, eu quero mais unção, mais unção. Não deixe a emoção substituir a unção. Comece a orar. Eu estou te dando uma direção de oração agora. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, experiências com óleo, experiências com azeite do alto, experiências com a unção que despedaça o jugo. Senhor, eu quero experiências novas contigo. Eu preciso que o ano de 2024 seja um ano de novas experiências. Eu não quero como um museu, eu não quero como um livro antigo contar o que o Senhor fez quando eu te conheci. Eu quero contar aquilo que o Senhor continua fazendo na minha vida, na minha família. Comece a orar, peça isso agora. Ore em unidade com seu irmão agora. Ore, não pega a mão dele meio fria não. Aperta a mão dele, deixa ela perceber, deixa ele perceber que Deus colocou ele do lado de um profeta nessa noite, do lado de uma profetisa do eterno. Aperte a mão dessa pessoa. Comece a pedir assim: Senhor, agora mesmo derrama um óleo fresco sobre a minha vida, de tal forma que nesse tocar de mãos haja cura, haja renovo de línguas, haja, Senhor, variedade de línguas, haja, Senhor, poder, haja, Senhor, unção. Glorifica, glorifica, glorifica o teu nome e acende a chama. Espírito Santo, Espírito Santo, a Lagoinha Miami é tua. Cerca essa casa com muros de fogo ao redor. Dá a esse povo experiências sobrenaturais, intensas, profundas, de confissão, de libertação, de salvação, de avivamento, de renúncia, de milagre. Cura, Senhor. Cura, cura, cura. Cura, cura. Cura as emoções, cura do corpo físico. E liberta, liberta. Aonde houver alguém em casa na mesma dimensão, oramos para que essas pessoas também alcancem em 2024 um lugar de novas experiências com o Deus que agora elas reconhecem. Solte a mão do seu irmão. Solte a mão do seu irmão. Quem é batizado no Espírito Santo com fogo e evidencia isso no falar de outras línguas, ore em línguas, edifique.
a si mesmo. Fale, você tem liberdade. Seja revestido de poder. Receba novas línguas. Receba a variedade. Deixa Ele te aquecer, deixa Ele te envolver. Te entregue a experiência com Deus. Peça a Ele mais. Esse nível eu conheço, manda mais. Me leva para um lugar que eu ainda não conheço. Me mostra a altura de um fogo que eu ainda não vi. Me leva para uma intensidade mais profunda. Insista com Ele em oração. Eu reconheço, eu te ouço, me leva. Eu confio em Ti, eu me entrego. Eu quero me entregar a toda a experiência que Tu estiveres disposto a me oferecer. Cante Espírito, Espírito que desce como fogo. Oh, é o Pentecoste, Ele não mudou. Ele é o mesmo, Ele é o mesmo. Eu falei que eram 2 orações. Essa foi a primeira, prepara porque vai vir a segunda. Bora, Marcelo, bora. Levante a sua mão e cante ao Espírito. Ao Espírito. Peça a Ele como fogo. Vem como em Pentecoste. Vem. E ensine de novo. Espírito. Fogo que consome todo mal. Vem como em Pentecoste. Chame por Ele, diga vem. E ensine de novo. Espírito. Canta, igreja. E desce como fogo. Ore ao Espírito, fale ao Espírito. Ele está conosco. Vem como em Pentecoste. Oh, vem. Vamos para a segunda oração, segundo grupo de oração. Vai ter vento soprando na tua casa com janela fechada. Você vai estar fazendo a tua devocional de sempre. Vai passar um vento tão gostoso que você vai abrir o olho e pensar: é da porta, é da janela? E quando abrir os olhos vai estar tudo fechado. E o Espírito vai testificar dizendo: esse vento não vem de fora, ele sopra aqui dentro, porque ele está com você. Experiências. Essas experiências são para aqueles que suportam as especulações, para aqueles que não se trocam em conversa fiada, para aqueles que esperam no Senhor. Experiências. Vai ter cirurgia sendo cancelada. Depois de um novo risco cirúrgico, o médico vai pedir um novo risco cirúrgico, e o tumor que estava lá não será mais encontrado no segundo exame, e a cirurgia vai ser cancelada. Experiências. Oh, experiências insubstituíveis, intransferíveis. Deus, eu não quero apenas conhecer o Deus de Camila, Deus de Paulo. Eu quero que Tu também seja o meu Deus. Seja o meu Deus. O Deus da minha casa, o Deus da minha família, o Deus dos meus assuntos, o Deus dos meus negócios, o Deus dos meus filhos, o Deus do meu endereço, o Deus do meu CNPJ. Experiências novas. Você vai viver isso esse ano. Você vai viver esse ano isso. Sonhos de revelação. Não é sonho de barriga cheia, não. Vai acordar e vai ter o discernimento. Vou falar como o Espírito está me dando ordem. Ele diz assim: a quem eu der o sonho, também darei o discernimento. Não vai ter confusão. Experiências novas. Segundo grupo agora, e mais importante grupo desta noite.
Vou contar de 1 a 3 agora. E no 3, vai vir ao altar de Deus. Camila, vai ter que ir aí? Vai. Quem não está ouvindo de Jesus a primeira vez, me escute para não sair errado do lugar. Não é a primeira vez que você ouve falar dele. Não é a primeira vez que ele fala contigo na palavra dele. Mas vai ser a primeira vez que você vai tomar uma decisão diante do que você ouviu. O Senhor está dizendo assim, ó: até quando você vai se relacionar comigo escondido? Está na hora de assumir comigo um compromisso. Porque eu não vou permitir você me usar como amante nessa relação muito tempo. Eu sou Deus. Se o primeiro lugar não for meu, eu não me assento em nenhum outro. É dia de decisão, viu? Eu não posso mentir para você não. Camila, mas e as coisas que eu tenho para resolver? Jesus disse, ora, sem mim nada podeis fazer. Camila, como é que eu faço? Eu tenho um rolo. Vem você e o rolo. Coloca tudo no altar. Camila, mas eu tenho umas coisas aí. Vem você e tuas coisas. Porque Jesus não disse se arrume e vem. Ele disse, vinde a mim, todos vós que estáis fracos, cansados, atribulados, oprimidos. E ele não disse, e eu vos arrebentarei. Não, ele disse, eu vos aliviarei. Sem mim nada podeis fazer. Hoje é noite de decisão. Camila, uma vez eu fui, mas não fiquei firme. Eu não tenho cara para ir de novo. Não precisa de cara, precisa de poder de decisão. Quando você quer entrar numa faculdade que você não passa a primeira vez, você vai lá e se inscreve de novo. Sim ou não? Jesus está dizendo, tua culpa não vai ajudar nada, mas teu arrependimento hoje vai mudar tudo. Então tenta de novo. Venha reatar sua aliança com Deus. Camila, eu quebrei, eu me sinto culpado. Pois o Senhor diz, eu não penso de você o que você pensa de si mesmo. Meus pensamentos são mais altos. Lembra? Eu já te amava quando você não me via. Eu declaro agora que o altar se torna o tanque de Siloé para aquele, para aquela que nessa noite quiser fazer a sua parte, a parte que lhe falta. Qual? Se lavar, reatar a aliança com Deus, se reconciliar. Não vou fazer firula. Vai ser assim, ó. Vai ser 1, 2, 3. No 3, você que sabe que está afastado, que está distante, que estava meio, vai voltar para a casa do Pai. Você que já vem à igreja, mas nunca veio no altar tomar uma decisão, é hoje. Camila, e tem que ir aí? Tem. Porque foi Jesus, não foi Camila, não foi igreja evangélica. Foi Jesus que disse assim, ó: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele diz. Porém, aquele que se envergonhar de mim. A maioria das pessoas não faz com Deus uma aliança, não porque não amam. Não, Camila, eu estou desviado domingo à noite na igreja. Que raio de desviado é você? Você ama o Senhor e está aqui porque tem saudade. Mas por que não faz uma aliança com Ele? Porque não ama? Não, porque sente vergonha. Camila, se é isso ele entende, mas não concorda. Olha o que ele diz. Se por vergonha aqui você não me confessar, envergonhado lá você será. Camila, mas eu sinto vergonha, o que eu faço? Mete a vergonha no bolso e vem com vergonha e tudo. Porque a vergonha é passageira, mas a salvação é eterna. Quem conhece meu testemunho sabe, eu vim de camisete do Piu Piu, barriga de fora, bermudinha do Looney Tunes, tênis, porque aquele dia o baile mudou e eu falei, hoje quando o culto acabar eu vou direto pro baile. Parece que naquele dia o céu disse, não vai não. E eu fui, Jesus me recebeu e graças a Deus estou aqui. Camila, você mudou do dia para a noite? Não, é um processo, você lava, tira, volta, é interrogado. Mas no final dá tudo certo. Porque ninguém vai invalidar o que você sabe que viveu. Se você sabe o que viveu, no 3, venha pra cá legitimar sua decisão. Eu conto 1. Essa igreja está orando por você agora.